para sempre, Senhor. O teu nome é santo. Deus é poderoso, Deus é santo. Nós te louvamos nesse lugar e queremos somente a tua presença. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Podem nos assentar, por favor. Obrigado. É com uma tremenda e imensa alegria que eu estou aqui hoje. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que se não fosse pela graça e misericórdia dele, hoje eu não estaria aqui. Se não fosse a bondade do meu Senhor e do nosso Salvador Jesus, eu jamais estaria aqui hoje, tendo a oportunidade de ministrar a palavra dele e viver no Evangelho de Cristo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade também aos líderes e o anjo dessa igreja, pastor João, pastora Simone, muito obrigado pelo imenso convite. Obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado também ao líder Giacomo Mateus, a sua esposa Tânia, né? Tânia, muito obrigado, que Deus os abençoe. Amém. Não posso deixar de jamais agradecer, enaltecer também a minha digníssima, maravilhosa obra-prima de Deus, minha esposa, senhorita Emily Galati. Muito obrigado. Muito obrigado por ser minha companheira. Eu te amo, meu amor. Que Deus te abençoe. É linda, né, gente? É forte. Glória a Deus. Eu fui pesquisar o que significava arautos do rei, né? Foi a primeira vez que eu ouvi mencionar isso. E arauto, ele tinha a responsabilidade de transmitir a palavra do rei. Era realmente um trabalho, um ofício no palácio real. Ele escutava a mensagem do rei e ele iria para o povo para transmitir essa mensagem. Hoje o rei vai falar. Aprove Deus falar hoje nessa noite, desde o início desse culto. Cabe aos arautos de Deus transmitir essa mensagem para o povo lá fora. O que você recebe do rei, o que eu recebo do rei, é nossa função ser arautos em Londres, aqui no Reino Unido. Amém? Que Deus os abençoe. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Gostaria de convocar a igreja a abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. Deus, tu és vivo. João 14, versículo 6. Aleluia, Jesus. Você pode ler comigo? No 3. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, como se nós estivéssemos pregando no estádio do Wembley para 70, 80 mil pessoas que querem ouvir o Evangelho, amém? Então bora, 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Vivemos em uma geração perdida. Vivemos numa geração de jovens que não sabe de onde veio, não sabe onde estão e não sabem para onde vão. É a maior crise de ansiedade e de estresse que já houve na história. Uma geração ansiosa, estressada, porque procuram algo que nunca vão encontrar. Por que caminho? Porque Jesus disse que Ele é o caminho. Caminhos são algo que liga dois pontos, um caminho estreito, um terreno estreito que liga dois pontos. Caminho significa que é o único lugar que a gente pode passar para chegar até algum lugar. Se não fosse por Cristo Jesus, o caminho do homem para com Deus jamais teria acontecido. Ele afirma ser o caminho. É o único caminho para a verdadeira alegria, para a verdadeira felicidade, para a verdadeira paz, para o verdadeiro amor. Ele é o caminho. E em meio a esse cenário, a gente observa uma busca intensa dos jovens, não somente jovens, mas por status, fama, poder, riquezas. A gente vive no tempo da tecnologia, da mídia, de influencers, muitos querendo ser youtubers, seguindo o exemplo de Virgínias,
seguindo o exemplo de Júlio Cocielo. Talvez quem já pegou essa época sabe do que eu estou falando. Mas a gente se espelha nesse tipo de pessoas. E a gente vê jovens fechando a mente, distanciando de Deus, mesmo tendo o caminho aberto para Ele. É isso mesmo. Então a gente vê muitos jovens preocupados com o celular que vão adquirir ano que vem, mas não vê jovem preocupado com a alma que se perde. Eu achei muito bonito ali, minha esposa estávamos conversando, do exemplo da menina que deu o testemunho dela. O poder que tem o cristão de ser uma luz na vida de alguém. E é isso que o jovem é para ser chamado. Ela foi um arauto na vida daquela menina. Os meninos, né, já devem pensar, rapaz, já começou dando lapada, calma, vai chegar a parte boa da pregação também. Os meninos, preocupados com o futebol, que jogo que vai ter, preocupado com o videogame, preocupado com o churrasquinho que vai ter entre os brothers, mais preocupados com isso do que com a oração, do que com a Bíblia, do que com o jejum, do que a consagração, do que com o culto. As meninas, não pensa que deixei isso aí de lado não, também vou tocar aí nesse ponto. As meninas, preocupadas tanto com a aparência, vaidosas, e às vezes usando até coisas que desagradam a Deus para tentar chamarem a atenção para serem amadas. Sendo que você, menina de Deus, você é amada em Cristo Jesus. Você não precisa da aceitação de um menino para você ser amado. Você não precisa, jovem, de uma aprovação de uma garota, de uma menina para ser aprovada. Jesus te aprova, Jesus te criou, Jesus te conhece, Jesus te ama. Basta isso, basta o amor de Cristo. A gente vive assim porque não conhecemos a graça e o amor que foi liberado para nós. Grande Deus. O caminho que foi aberto para nós. E diante desse contexto, existe um caminho aberto para todos nós trilhar. Trata-se de uma verdade que, embora nem sempre seja fácil de viver, confesso isso, mas que no final desta verdade tem uma promessa eterna. A promessa da verdade é uma vida eterna. A promessa da mentira é uma morte eterna. A promessa de Jesus é vida com o Pai para sempre. A oferta e a promessa do diabo é morte e pecado. Lembra de Sansão? Sansão estava caminhando, indo para o casamento, e viu ali um leão morto. E a Bíblia diz claramente, lá em Juízes 14, versículo 8, que Sansão, ele saiu do caminho que ele estava indo, para ir de encontro com o leão, com aquele cadáver. E como nazireu, ele jamais poderia tocar em um cadáver. Era a lei de Deus. E ele veio lá, e não foi o leão que chamou a atenção dele, sabe o que foi? Foi um melzinho doce. E é isso que o diabo faz na minha e na sua vida. Ele oferece algo doce, mas na verdade tem a podridão por trás. Ele oferece o pecado como uma promessa boa, gostosa, agradável, mas na verdade está te levando para longe de Deus e te matando. Cuidado com talvez as pessoas, né? Relacionamentos. Ô meu amor, vem aqui, eu estou em casa, vamos assistir um filminho. Cuidado, olha o mel escondido aí no cadáver. Oh, vamos para a igreja hoje? Vou nada, eu vou lá assistir um jogo de futebol. Cuidado. Cuidado com aquilo que parece ser bom, mas na verdade está te levando para longe de Deus. E ali no João 14, versículo 6, a gente dá início a Jesus. Ele está se despedindo dos discípulos. É uma despedida que começa no capítulo 13, um capítulo anterior. E ele começa ali a anunciar a traição que viria através da vida de Judas. E no meio da despedida ele fala: eu vou para um lugar que vocês não podem me seguir agora, mas haverá um dia que vocês irão. E Pedro, batendo no peito, falando: ah, Jesus, eu vou até morrer com o Senhor, rapaz. Coitadinho de Pedro. Recebe uma resposta que ninguém gostaria de ouvir: você vai me negar, Pedro, 3 vezes.
E é dentro desse contexto que começa o capítulo 14, que ele diz assim: mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar um lugar, vou buscar e vou levar vocês para onde eu estiver, estejam vós também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aparece Tomé. A gente precisa às vezes de um Tomé. A gente precisa ser um Tomé às vezes. Pastor João, se Tomé não pergunta, a gente não tinha talvez uns versículos mais famosos. Porque no versículo 5 ele diz: Senhor, com todo respeito, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos o caminho que o Senhor vai seguir. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Todo mundo quietinho, querendo pagar de esperto, como que Jesus falou. E eu entendi Jesus, tá bom, eu entendi. Mas ninguém tinha entendido absolutamente nada. E às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes o pastor vem aqui, a gente prega, a gente fala, e a gente está lá sentado e escuta e fala: é verdade, mas na verdade eu não entendi absolutamente nada, pastor. Se você não entendeu, se você não compreendeu, pergunte, questione, pergunte a palavra de Deus. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Quando Tomé pergunta: eu não sei o que o Senhor está falando. Tá bom, deixa eu te falar. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. Eu sou a vida, Tomé. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao meu Pai, a não ser por mim, Tomé. De acordo com ele, e depois desses ensinamentos de Jesus, a gente aprende que Jesus está falando aos discípulos sobre a promessa eterna, sobre a vida eterna com o Pai. É por isso que ele fala que agora vocês não podem ir, mas vai ter o dia que vocês vão, tá? Fica tranquilo, eu vou vir buscar vocês. E é isso que nos consola, não é mesmo? É isso que nos consola, viver nesse mundo e mesmo assim tendo uma promessa da vida eterna. Mas seguir esse caminho exige fé. Lembra do chamado de Abraão? Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Para onde que eu vou, Deus? Não vou te contar, não. Só sai. Viver uma vida cristã é viver a fé de Abraão, meu irmão. Deus não fala o que a gente vai passar. Deus não fala o que a gente vai ter que negar. Deus não fala da dor que a gente vai ter que sentir, das amizades que a gente vai ter que deixar. Mas tem uma promessa, tem uma Canaã esperando a gente. Tem uma Jerusalém celestial esperando a gente. E é isso que eu vim falar para nós. Os 3 aspectos no caminho que Deus fala que nós vamos ter para alcançar a vida eterna. 3 aspectos sobre o caminho que é Cristo. Então, antes de partir para o caminho, eu gostaria que a gente ficasse um pouco no eu sou. O grande significado do eu sou. Essas palavras, elas carregam uma autoridade única e vão muito além de uma simples apresentação pessoal. Oi, meu nome é Lucas, eu sou um ministro da palavra, eu sou um trabalhador, eu sou um contador, meu nome é fulano, eu sou filho de ciclano, eu sou membro da igreja do pastor William, eu sou. A gente usa assim no cotidiano, correto? A gente está falando isso o tempo todo. Mas essas 2 palavras, quando a gente lê e aprofunda nela, não são de uma forma simples que Jesus está usando isso. Quando Jesus está apontando e falando eu sou, ele na verdade está querendo dar uma autoridade divina para aquele que é o caminho, para aquele que é a verdade, para aquele que é a vida. Porque por aí existem muitos caminhos, por aí existem muitas verdades, por aí existem muitas vidas. Mas Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Representando que ele é o único. E tudo fora dele ele é mentira. Mas eu quero fixar um pouco mais, para a gente entender. Êxodo 3, versículo 14. Minha mídia, meus midianitas, me ajudem aí. Êxodo 3, versículo 14. Quando Moisés, ele está indo libertar o povo, Deus ordena para que ele vá, e Moisés pergunta: mas Senhor, quando eu for lá, o que vão dizer de mim? Vão perguntar quem me enviou. E Deus responde: eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou, ele parece 2 palavras simples, mas quando Jesus afirma, ele está falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o que desci, me humilhei para resgatar as vossas vidas. Eu sou. Se um homem usasse esse eu sou, seria uma blasfêmia.
Se um homem comum, se eu viesse e falasse assim, eu sou, para vocês, na lei hebraica, nos estudos, seria uma blasfêmia. Por isso que os fariseus ficavam irritados com Jesus quando ele assumia aquilo. Mas Jesus não foi um simples homem. Jesus não foi um simples carpinteiro de Nazaré. Jesus não foi só um filho de João e de Maria. Jesus não foi só um bebezinho que nasceu na manjedoura. Jesus não foi só um homem que carregou um madeiro na cruz. Não foi simples um homem que carregou naquele caminho do Calvário. Não foi um homem aleatório, não foi qualquer um, mas foi o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas. Então ele tem autoridade para falar. Eu sou. Glória a Deus, aleluia. João escreveu esse texto no grego. E ele escreveu esse texto porque ele queria alcançar outras vidas. Porque o grego ele era uma língua usada muito pelos comerciantes. Era uma língua que era muito usada naqueles dias. Jesus provavelmente falou esse texto em aramaico, porque era a língua falada entre os discípulos. Mas o texto, João escreveu em grego. Agora o eu sou no grego, ele corresponde ao verbo eimi, que significa ser, estar ou existir. É uma forma verbal na primeira pessoa do singular, de modo indicativo e no tempo presente. Repite comigo, presente. Glória a Deus. Ele está presente neste lugar. Em algumas frases, o verbo sou, no grego, nas frases, ele não precisaria aparecer. Mas quando ele aparecesse, ele reivindicava uma autoridade sobre a pessoa que estava falando. Um exemplo, se eu chegar para vocês e falar, eu justo, vocês me consideram justo. Mas se eu pegar e vier para vocês e falar, eu sou justo, ela traz uma sintonia diferente na frase. Ele causa um impacto maior na frase, porque quando o grego ele queria usar esse versículo, essa palavra, o eimi, ele queria dar uma autenticidade, uma ênfase maior para quem estava falando sobre aquela frase. Então João escreveu isso de forma estratégica, e Jesus também falou, não de qualquer forma, ele falou de uma forma autoritária. E Cristo menciona esse aspecto dele em 5 ocasiões. João capítulo 6, versículo 51. Ele diz, eu, o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu, a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu. João 10, 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu, a porta das ovelhas. João 10, versículo 11 diz, eu, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Agora olha a frase quando o sou está dentro. João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 8, versículo 12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 58, disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 10, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E para finalizar, João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou Jesus Cristo Nazareno, Salvador da terra. Ele tem autoridade para falar isso, meu irmão. Eu sinto a glória de Deus. Pode dar lugar ao Espírito Santo, meu irmão. Ou seja, olha só, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo, se alguma coisa aparecer na sua frente que não for eu não sou o caminho, não é o caminho. Qualquer verdade que aparecer fora da minha palavra é mentira, é engano, é ilusão, e qualquer coisa que te oferecerem que parece vida é morte. É morte. Ele é o único caminho, a verdade plena e a vida verdadeira. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Maravilha do eterno. Caminho. João 14, versículo 6. Caminho. Entendemos o eu sou? Entendemos porque ele tem autoridade para falar eu sou? Não é um simples homem falando eu sou. É Jesus Cristo assumindo a responsabilidade. Se chegar lá na frente no futuro e for tudo uma ilusão, e se for tudo mentira, aí quem vai pagar as contas vai ser lá com o povo do céu. Mas eu te garanto que essa é a verdade da palavra. E quando ele fala eu sou o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É verdade. Maria cantará. Glória ao Rei. Como eu disse, o termo caminho, ele se refere a uma faixa de terreno que liga dois pontos. O caminho representa uma jornada, uma escolha de direção, que simboliza tanto o trajeto físico como o caminho espiritual. Aquele que liga o ser humano ao propósito e à vontade de Deus. 3 aspectos que vamos aprender aqui dentro do caminho. Primeiro, ele é preparado por Deus. Segundo, vamos ver que tem obstáculos e perseguições no caminho. E terceiro, ele é apertado e estreito. Perdoa-me. Êxodo 14, nós vamos ver que como o caminho ele é preparado por Deus. O homem jamais teria a condição de preparar um caminho para ele mesmo, para voltar a Deus. Tanto é que em Gênesis 3,15 não é uma promessa qualquer, mas é a promessa do Filho de Deus que viria e salvaria a humanidade. Então não é um homem. Aqui eu já entendo que eu não me interessa se eu prego bonito, não me interessa se eu toco bonito, não me interessa se eu sou um fervente na oração, se eu sou um líder exemplar. Não me interessa e não me interessa. O que interessa é que eu e você jamais teríamos a condição de fazer esse caminho. Então o que tem a ver se você ministra ou prega bonito? O que tem a ver se a gente fala bonito? O que tem a ver se eu toco bonito? O caminho foi preparado por Ele, é isso que interessa. Não vai ser o meu canto, não vai ser minha pregação que vai levar você para o céu. Sabe o que vai te levar para o céu? Você reconhecer que Jesus Cristo é o caminho na sua vida. Reconhecer que foi Ele que preparou esse caminho. Isso já nos humilha, meus irmãos. Isso já nos humilha. Porque aí eu entendo que não adianta eu bater no peito e falar eu sou alguém. É nada, rapaz. Eu não sou ninguém, nós não somos ninguém. Deus é tudo, toda a glória, toda a honra que seja dada ao Senhor. Foi Ele que preparou o caminho. E lá no deserto, lá no Egito, a gente vê essa preparação começando a se iniciar. Quando o povo está escravo já tem 430 anos. Agora eu não sei se você já imaginou para pensar a vida de um escravo. Ele não tem escolha. Ele não acorda de manhã e fala: eu acho que eu vou no Nandos hoje, vou mandar uma mensagem para meu friends, bora pro Nandos, McDonald's, KFC. O escravo não tem essa opção. O escravo não tem essa escolha. Ele acorda escravo, durante o dia ele é escravo e vai dormir escravo. É triste a vida de um escravo. Mas Deus, pela misericórdia, Ele fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. E Ele chama Moisés para libertar esse povo. Moisés é um tipo de Cristo, para libertar o povo e apontar para a redenção que viria. Mas você pode me perguntar: mas meus pais, eles são ali de Goiânia, o que eu tenho a ver com o Egito? Eu sou lá de São Paulo, o que eu tenho a ver com o Egito? Eu nunca nem visitei o Egito. Mas eu quero que você preste atenção aqui comigo, que existem 3 tipos de profecia. A primeira profecia é a profecia verbal, que quando a gente lê na Bíblia que está escrito: assim diz o Senhor. Já leu? Já leram? A segunda profecia é a profecia simbólica. É quando Jeremias desce à casa do oleiro e Deus pergunta para Jeremias: o que você vê, Jeremias? E o oleiro está moldando o vaso e Deus fala assim: é assim que eu estou fazendo com o meu povo. Isso é uma profecia simbólica. E existe a profecia factual. Uma profecia factual, o que é isso? É um acontecimento histórico que aponta para um evento futuro que virá. O que aconteceu no Egito, Moisés, sendo um libertador, vindo para o Egito, libertar o povo de escravo, estava apontando para Cristo que viria salvar a humanidade do escravo, da escravidão do pecado.
Era uma amostra que Deus estava fazendo com Moisés. Eu preciso libertar o meu povo lá na frente. Mas deixa eu mostrar aqui para eles como que vai ser mais ou menos. Quando chegar daqui um tempo lá na frente, eles vão reconhecer o meu filho. Mas infelizmente a própria palavra diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas isso foi uma profecia factual. A libertação do Egito é uma profecia factual que aponta para Cristo, libertando a humanidade da escravidão. Israel não podia escapar sozinho, meus irmãos. Israel, como eu disse, ele não tinha escolha, eles eram escravos. Não tinha como sair um dia lá do Egito e falar: Faraó, peguei meu passaporte aqui, tô indo. Não tinha isso. Eles não tinham escolha nenhuma. Deus preparou o caminho para eles, para a promessa da terra prometida e para ir para o deserto para adorar em 3 dias. Nós éramos escravos do pecado e não tínhamos condição nenhuma de escapar dessa escravidão. Se não fosse por Cristo Jesus ter morrido naquela cruz, jamais teríamos alcançado a salvação. O Egito simboliza o mundo de pecado. Romanos 7, versículo 14, que nós éramos escravos dominados pelo pecado. E eu não sei qual o pecado que te prende, qual o pecado que te domina, mas Jesus Cristo está aqui hoje presente para te libertar desse pecado, porque Ele morreu naquela cruz do Calvário exatamente para isso, para libertar-nos do pecado. O caminho da salvação, ele foi aberto na cruz pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós temos a ousadia para entrar no Santo dos Santos e falar: Papai, eu estou aqui pelo sangue do teu filho, me recebe. Hebreus 10, 19 e 20 diz: meus amados irmãos, portanto, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Porque pelo corpo dele, hoje nós podemos nos achegar a Deus. Então o primeiro aspecto do caminho, ele é preparado por Deus. O segundo aspecto, obstáculos e perseguições no caminho. E aqui pega Êxodo 14, versículo 5. Faraó, ele se arrepende de ter deixado o povo sair. Depois que acontece a 10ª praga, Faraó permite que o povo de Israel vá. Só que depois de um tempo, bem curto tempo, e assim é Satanás, ele não demora nem um pouquinho para ir atrás de nós, não perde tempo. E Faraó ficou furioso, falou: como que eu deixei esses israelitas sair assim? Vamos atrás deles. E ele vai atrás deles com o intuito de buscar o povo para torná-los escravos de novo. Imagina você ser liberto, experimentando o ar da liberdade, e tem alguém tentando trazer de volta você para a escravidão. Você vê alguns trabalhos em nós, é quase uma escravidão, mas não, pelo amor de Deus, vamos chegar não, né? Quem trabalha aqui, quem já, né, dishwash, sabe mais ou menos como que é. Então tem alguns empregos que são muito difíceis. Pelo amor de Deus, né? Não se compara com a escravidão, mas o que eu quero dizer é que é árduo, que é trabalhoso. Da mesma forma, quando somos libertos por Cristo Jesus, não pense que Satanás está contente com a tua libertação. O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina, é mais real do que esse físico que a gente vê. Satanás não perde nem um minuto quando você aceita Jesus como seu Salvador. E ele vai atrás de você não para te matar, jovem. Se ele te matar hoje, nesta noite, saindo daqui da igreja, você está cheio de Deus, você está arrependido, você é convertido em Cristo Jesus, você vai para o céu. Ele quer te trazer de volta para o mundo de pecado, porque aí sim, quando ele arrebatar a sua vida, você vai para o inferno. Essa é a estratégia de Faraó não era matar o povo, era trazer eles de volta. A estratégia de Satanás é colocar pequenos pecadinhos no seu caminho, tentações, para você cair nessas tentações, e através disso se afastando de Deus. Daqui a pouco você começa a parar de vir para a igreja, começa a parar de vir nos cultos, começa a parar de participar dos momentos de oração, de leitura da Bíblia, e Satanás só vai tirando isso do seu coração, pouco a pouco. Daqui a pouco você já nem mais está querendo saber de Deus. A vida cristã, você vai ter perseguições do inimigo. Ele não vai te deixar em paz em nenhum momento. Cuidado com as ofertas que parecem boas. Eu vou falar de novo. Cuidado com as tentações que aparecem, os convites dos namorados, das namoradas. Cuidado.
O mundo está cheio de boas oportunidades aí fora. Cheio. Mas cabe a você e eu, nós, nos posicionarmos para viver uma vida de verdade. Isaías 30, 21 diz: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Este é o Espírito Santo. Quando você pensa assim, estou indo lá na casa do meu namorado, estou indo lá na casa da minha namorada, estou indo lá com os meus amigos, é só um churrasco, eles bebem, mas eu sou crente, eu estou indo lá converter eles, porque eu sou muito crente, eu sou a luz do mundo. Chega lá, muda completamente a história. É verdade. Chega lá, coloca um filminho na TV, aí a mãe fala assim, gente, eu só vou ali no mercado rapidinho, mas eu já volto. Aí um olha pro outro e fala, vai pro mercado junto, fica em casa não, cuidado. Vou lá, não, meus amigos são meus amigos desde quando eu aceitei Jesus, mas eles são do mundo, mas tá tudo bem, são muitos meus amigos, cuidado. É mais fácil Satanás te pegar lá fora do que você converter eles lá. Não pensa, Satanás ele é inteligente. Satanás enganou Adão e Eva, e a gente pensa que vai sair ileso. Adão e Eva via Deus todo dia. Todo dia, era uma visitação de Deus. Olhos físicos viam Deus. Satanás conseguiu enganar esse coração, quanto mais a nós. E a gente pensa que é cristão top. Vigiai e orai. Terceiro aspecto, Mateus 7, versículo 13 e 14. Midianita, vamos comigo. Ele é apertado e ele é estreito. A Bíblia ensina que a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz para a vida, e poucos o encontram. A porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição, e são muitos os que entram por ela. Você quer um exemplo disso? Olha em volta de você. Olha as cadeiras vazias. Vai numa boate aqui em Tottenham. Vai num clube aqui em Tottenham. Vai num estádio de futebol. Mas os poucos estão aqui presentes. Tem pouco aqui presente? Não, tem poucos aqui presentes. Por mais que os muitos estão lá fora, mas você é pouco, mas você é precioso para Jesus. E esse pouco aqui pode se transformar em muito, se você for uma luz de Cristo para essa nação. Muitos se perdem, muitos estão lá fora, mas os poucos, os remanescentes, estão aqui presentes adorando a Deus. Faz evento na igreja, chama um jovem, chama um pregador famoso, lota, precisa sentar a gente no chão aqui, senhor. Vamos fazer uma ministração top aqui, cara. Lota a igreja, chama para orar, chama para ler a Bíblia, chama para estudar teologia. Ah, mas eu não prego. Ué, o que tem? Você não quer conhecer o Deus que te salvou, não? Não, mas é evento de jovens. Legal, eu não estou falando que isso é maldição, isso é bênção. Comunhão entre jovens, bênção. Mas se você só faz isso e negligencia e rejeita a oração, a palavra, o jejum, a consagração, o andar em Cristo, o vigiar, o orar, meu amigo, você está sendo só um corpo aqui, só um membro morto aqui na igreja. Mas se você orar, se você jejuar, se você buscar a Deus, meu amigo, você vai ser um membro do corpo de Cristo que vai fazer a diferença nessa nação. O caminho é estreito. Goste ou não goste de escutar o que eu estou pregando, o caminho é apertado. Eu falo o que Deus mandou eu falar. O caminho é estreito e apertado. Não pense que a vida cristã você vai aceitar Jesus e assistir Netflix todo dia. Não pense que você vai aceitar Jesus e vai viver do jeito que você quer, pisando em quem você quer, humilhando quem você quer. Rapaz, vigia com isso. Cuidado. O caminho é estreito e apertado. Ele exige renúncia da carne. Mas papai, eu quero. Eu não quero. Quem manda aqui é eu ou é você? Deus, a gente
gente pensa que é papaizinho, meu amor, oh Deus, ô tadinho. Tá dodói, vamos deitar você. Levanta, rapaz. Quantas vezes eu já ouvi isso de Deus na oração? Glória a Deus. Aleluia. Levanta, rapaz. Aleluia. O caminho é apertado. É estreito. É solitário. Quantas vezes eu já orei para Deus, me dá um amigo. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu amigo. A minha graça te basta. Eu falava, Senhor, tira esse espinho de mim. A minha graça te basta. A graça de Jesus te basta. Ele é o seu amigo. Ele é o seu amparo. Ele é Jesus. E também é disciplina espiritual. Leitura bíblica. Dedica pelo menos 10, 15 minutos do seu dia para leitura bíblica. Eu não tenho tempo de estudar. Leia. Você está indo para a escola, você está no TikTok, no Instagram, porque tempo para TikTok e Instagram é incrível. Surge tempo do nada. De onde não tem? Passa as 24 horas, tem 26 horas de TikTok. A gente fez uns negócios com jovens, e eles lembram disso, no Crescendo na Palavra, que a gente tinha aula, toda terça-feira online. Eu falei, pessoal, pega o celular aí de vocês e olha na configuração o tempo de tela que vocês estão. Foi assustador. Tinha gente que ficou 70, 80 horas na semana no celular. Oh, perdão, senhor. 70, 80 horas na semana no celular. E quanto que você orou de Bíblia? Rapaz, eu não tive tempo. Tinha um futebol com os amigos lá. Ah não, minhas amigas chamaram eu pro shopping ali no... Jesus diz assim: quando chegar um dia, muitos vão vir falar, mas eu cantei no seu nome, mas eu preguei no seu nome, mas eu curei enfermos no seu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus tenha misericórdia de nós. É, Jesus, aleluia. E que Ele nos dê graça para buscar. Oh, Deus. Porque a porta é estreita, o caminho é assim. Olha só, Provérbios 21:16. O homem que anda desviado do caminho, do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Não é morto só fisicamente, morto espiritualmente. Provérbios 22, versículo 5 diz: espinhos e laços existem no caminho do perverso, mas o que guarda a sua alma retira-se para longe do caminho que parece que é pecado. Estou lá no celular, vou começar, estou sozinho em casa, tem ninguém vendo. Jesus está vendo. Salmos 1, versículo 1: bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Esse é o caminho que a gente tem que andar, longe disso aí, longe desses versículos que eu acabei de falar, porque se a gente andar desviado, a morte nos espera. Mas o caminho estreito, aleluia, aqui eu termino, a gente pode se colocar de pé. O caminho estreito, ele leva para a vida, e apenas poucos o encontram. Poucos o encontram. É lindo o evento, é lindo, mas depois do evento, quantos que fica? Quantos que fica? É um clamor da minha alma. Quantos que ficam? São poucos. Isso é profético. Isso é profético. Quando o Senhor Jesus ele falou, são poucos os que ficam. Podemos nos colocar de pé. Mas os poucos estão presentes nessa assembleia hoje à noite.
João 10, versículo 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, entrai, vocês podem sair, eu sou a porta das ovelhas, vocês acharão pastagem se passarem por mim. Você quer achar vida? Passa pela porta da ovelha. Você quer achar alegria? Passa pela porta da ovelha. Você quer santificação? Passa pela porta da ovelha. O que você está querendo dizer? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. E quando a gente pensa, a porta da ovelha é uma porta pequenininha, né? É uma porta estreita. Pois é porque eu não entro na presença de Deus achando com o meu peito para fora. Fala, eu sou um crente supernatural, eu oro demais, eu prego demais, eu falo bem demais. Não, a porta da ovelha é pequenininha. Sabe o que isso significa? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque arrependimento precisa de humilhação. Se humilha e passa na porta, se humilha e passa na porta, se humilha e passa na porta. Arrependimento, arrependimento, porta estreita, caminho apertado. Quanto mais apertado, melhor. Quanto mais apertado, melhor. Quanto mais apertado, melhor. Porque isso significa que eu estou no caminho certo. Eu estou com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Arrependimento é auto-humilhação diante de Deus.